Uma boa noite a todos. Hoje é 13 de dezembro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos os assistentes para que possamos elevar o nosso pensamento, unindo o nosso espírito em oração, solicitando o auxílio do alto para darmos início aos estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos e amigas do plano espiritual, solicitamos de vós a inspiração, a palavra certa, para que possamos na noite de hoje entrarmos nos assuntos referentes ao plano espiritual, à doutrina espírita e ao nosso processo evolutivo, de modo que possamos aferir para nós mesmos novos valores, novas competências, desenvolver em nós mesmos novas habilidades que serão necessárias tanto para nos desincumbirmos da presente encarnação, bem como para, talvez um futuro breve, nos reunirmos todos no plano espiritual, levando junto toda a bagagem evolutiva que conseguimos desenvolver e conseguimos acumular na presente encarnação. Que Jesus envie os seus prepostos e que nós tenhamos a proteção do plano espiritual, de modo a nos desincumbirmos da tarefa dessa noite, na realização dos estudos a que somos chamados. Que assim seja. Para os estudos dessa noite, nós nos inspiramos no livro Emmanuel, do próprio mentor Emmanuel, de Chico Xavier, pela sua psicografia, no capítulo 1, Emmanuel nos traz a lição de doutrinar, doutrinando a fé. Esse livro, ele talvez seja o mais enfático, talvez seja o mais severo de Emmanuel. Emmanuel estava iniciando os seus trabalhos junto com Chico e ele precisava colocar certos aspectos e ele faz isso de maneira muito incisiva. Então talvez seja o livro que ele fala mais sério e as suas palavras possuem um peso maior de toda a obra, digamos assim, que ele compôs junto com Chico Xavier. Emmanuel, ele tem um poder de síntese muito grande e ele, quando a gente lê as obras dele, a gente tem que levar isso em consideração, porque dentro das frases, as palavras, a ordem como as coisas são colocadas, tudo isso remete a um espírito de grande envergadura que tem muitas lições a passar para nós e nós temos muito que aprender com ele. Ainda estamos descobrindo e ainda estamos aprendendo a respeito da obra de Chico Xavier e do seu mentor. Muitos de nós, espíritos encarnados, chegamos a um patamar evolutivo em que sentimos uma necessidade vaga, uma necessidade de algo que não sabemos definir, sobre assuntos que pairam em nosso espírito, causando uma estranha agonia e uma inexplicável carência de coisas da mente. Então todos nós chegamos num determinado patamar, todos nós vamos evoluindo. Não existe maneira de um espírito aprender alguma coisa, entrar em contato com alguma coisa e desaprendê-la. Então nós estamos sempre agregando ao nosso espírito, estamos sempre evoluindo, estamos sempre aprendendo, estamos sempre buscando e encontrando as lições que nos levam à nossa condição de espíritos perfectíveis. Mas encarnados, quando nós estamos encarnados, de repente lá no meio da nossa encarnação, em algum momento dela, nós começamos a sentir necessidade de alguma coisa e nós não sabemos definir o que são essas coisas. E elas não são coisas materiais, nós já podemos dizer isso de antemão. Então não é trocar de carro, não é pintar a casa, não é fazer uma viagem, não é sair de férias. Nós sentimos necessidade de alguma coisa que não sabemos definir,
mas são coisas que estão no nosso íntimo, no nosso espírito, no nosso psiquismo, na nossa mente. É lá que essas coisas precisam ser encontradas, precisam ser colocadas quando encontradas, elas precisam estar e precisam se manifestam no espírito. Então nós sentimos uma necessidade vaga de alguma coisa que nós não sabemos definir. É um inconformismo, é uma sensação, é uma estranha agonia e uma carência, mas é uma carência de coisas da mente. Então, estamos ali no nosso processo evolutivo, estamos ali vivenciando as coisas materiais, mas de repente alguma coisa nos toca e nos toca em nosso espírito, causando para nós uma carência de coisas da mente, coisas mentais, coisas espirituais, coisas do nosso espírito, que nós não conseguimos preencher com coisas materiais. Quando nós chegamos nesse ponto, nós precisamos prestar atenção. Porque assim como isso chama a nossa atenção, e nós sentimos aquela circunstância que de repente faz com que a gente não se sinta confortável, que comece a iniciar essas buscas, né, de que falávamos, e nós só conseguimos sanar isso dentro de nós, nós só conseguimos acalmar essa sensação quando nós iniciamos essa busca, quando nós iniciamos essa caminhada que nos leva a encontrar coisas do Espírito. Então a nossa busca nos conduz e nós não sabemos, a gente está naquele inconformismo, sente aquela necessidade das coisas do Espírito, mas a gente não sabe onde buscar. Mas os mentores do plano espiritual, os espíritos que nos conduzem, que nos inspiram, fazem com que a gente encontre. A gente sai e sai como se fosse por um olfato, né? A gente, por um olfato, de repente, somos conduzidos a pessoas, encontramos pessoas que falam exatamente ao nosso espírito, falam exatamente as nossas necessidades, falam exatamente aos nossos sentimentos, a nossa mente. Então, nós estamos naquele inconformismo, essa condição faz com que nós iniciemos essa busca que nós não sabemos aonde nos levará, nem que busca é essa, nós simplesmente vamos atrás, né? E como por um olfato nós encontramos as pessoas. Encontramos essas pessoas, elas fazem sentido na nossa vida. Ou a gente encontra livros. De repente a gente está ali naquela circunstância e não sabe por que aquele livro vem parar nas mãos e a gente começa a ler e, nossa, devora ele, né? É uma necessidade, uma coisa muito boa. A gente encontra ali aquele primeiro alimento que precisava para o nosso espírito. Ou a gente encontra uma doutrina, ou a gente encontra alguma linha espiritualista que também é importante e que fala ao nosso espírito, né? E quando nós chegamos nesse ponto de encontrar a pessoa, o livro, a doutrina, nós sentimos como se fosse um déjà vu. E esse déjà vu nos faz encontrar com lembranças queridas, então a gente primeiro não sabia o que tinha. De repente a gente diz, nossa, mas parece que eu encontrei alguma coisa, eu lembro de alguma coisa, parece que eu já vivi isso, parece que eu já conheço essa pessoa, parece que eu já li esse livro, e para mim aconteceu em relação ao livro. A gente encontra, de dentro de nós surge uma certeza de que aquilo não é estranho, é um déjà vu. Já vivi aquilo. E nós encontramos essas pessoas perdidas, né? As lições a relembrar, e surge de dentro de nós alguma coisa como se fosse uma pequena erupção psíquica que estava ali e que de repente essa pressão psíquica surte para nós esses aspectos, né? Nós encontramos as pessoas, era uma pessoa que talvez até convivesse perto, mas como a gente nunca conversou, como a gente nunca viu, parece que a gente reencontra lições. Isso é uma busca muito importante, né? É aquele momento, aquele inconformismo com as coisas que faz com que a gente vá atrás e encontre
né? O plano espiritual se encarrega da gente. E também a lei de causa e efeito, as nossas vontades, né? O nosso magnetismo em encontrar isso tudo faz com que a gente cruze esses caminhos. Às vezes, nós relutamos com essas sensações, imaginando que seriam coisas da nossa cabeça, até que as suas energias nos atropelam. Então, quando a gente sai e encontra, né, a gente dá vazão àquela energia que estava ali acumulada, que causava aquele inconformismo, aquela sensação, a gente começa a ter essas experiências, a gente vai encontrando as pessoas, os livros, as doutrinas, as lembranças, a gente vai atrás disso e encontra. Mas às vezes a gente pensa assim, é uma coisa da minha cabeça, né? Eu estou meio cansado, esse coronavírus, essas notícias, eu preciso parar de ver essas coisas da rede social, preciso parar de garimpar esses assuntos, é uma coisa da minha cabeça, né? Eu penso que estou agitado, então eu vou ver uma série esse fim de semana, vou fazer uma maratona com pipoca e café, e vou ficar o tempo inteiro na cama, e na segunda-feira de manhã, por incrível que pareça, tá lá aquela coisa no nosso inconformismo, né? Mas o que eu quero, o que eu estou buscando? Então a gente imagina que é uma coisa da nossa cabeça. Mas é uma coisa da nossa cabeça. Só que essa coisa da nossa cabeça está dizendo para nós assim, ó, vai atrás, busca, procura. Você está precisando de coisas do espírito. Você está precisando encontrar pessoas, realizar conexões. Você tem que sair aí da sua casquinha, você tem que sair aí da sua dificuldade. Mas eu tenho a casa para limpar, eu tenho trabalho, eu tenho que trabalhar esse sábado de tarde, porque na segunda-feira eu quero estar com o serviço. Não, a gente precisa dar vazão a essas coisas da nossa cabeça e realizar essas buscas. Seja num pequeno passeio, seja numa leitura, né? Seja de repente numa maratona, mas numa maratona lá dos encontros, né? Tem aqueles que gostam dos encontros de fim de semana das igrejas ou dos centros espiritualistas. Procure alguma coisa nesse sentido. Vá atrás de alimento para o teu espírito. Não é coisa da tua cabeça. É uma coisa da tua cabeça, mas que está dizendo para você iniciar uma busca de coisas do espírito. A gente caminha no mundo e encontra as coisas do mundo em todos os seus aspectos e vive elas e acumula elas e ganha e perde. E chega num momento que as coisas do mundo elas são importantes. Não é que elas não são importantes, né? As pessoas que convivem no nosso mundo são importantes, o nosso trabalho, tudo isso é muito importante. Mas de repente a gente precisa de coisas do espírito. A gente precisa buscar coisas do espírito. Desfalecemos nessa encruzilhada, onde a nossa cabeça necessita dar o passo, mas a nossa personalidade insiste na inércia. Então, se a gente não dá bola, se a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, e se a gente pensa que a gente tem que ficar um final de semana enfurnado vendo série, nós sucumbimos, nós desfalecemos. O nosso espírito ele fenece. É como se uma flor não recebesse água, né? Ela está ali bonita, mas ela vai murchando, e nós nos sentimos como uma encruzilhada. Nós nos sentimos nessa encruzilhada, né? De sair buscando alguma coisa para o espírito, mas que a nossa personalidade acha que nós temos que ficar na inércia, né? Que nós precisamos descansar. Quando na verdade talvez o corpo até precise, mas o espírito na sua pujança, ele precisa desses voos, ele precisa desses desafios, ele precisa realizar, ele precisa encontrar, ele precisa se expressar, ele precisa se alimentar. Então quando a gente chega nessa encruzilhada, é necessário que a gente dê esse passo. Que a gente lute contra essa inércia, que a gente lute contra essa energia que faz com que a gente fique parado. A gente precisa caminhar. E às vezes o universo vai fechando as portas. A gente está ali naquele trabalho e aquele trabalho vai pesando para a gente, ele não dá para nós nem o material, nem o espiritual. A gente se sente como um estranho no ninho, está na hora de realizar outra coisa. Ou a gente está lá na nossa faculdade, mas não é o curso que eu quero. Então, para com isso, troca de curso, vai fazer outra coisa, sai dessa inércia. Porque teu espírito está pedindo, ele está dizendo assim, se você for no corredor da frente, do outro lado do prédio, talvez lá você encontre
o estudo que você quer, talvez lá você encontre a pessoa que você precisa, talvez lá você encontre o livro que você quer ler, talvez lá esteja o alimento do teu espírito. Então a gente precisa pular essa inércia, a gente precisa mexer conosco mesmo, né? E uma vez que a gente sai da inércia de ficar parado e entra na inércia do movimento, ela também é positiva para nós. E o que acontece? A espiritualização nos chama para as coisas do Cristo. Mas as coisas materiais do mundo são o ninho do qual pensamos não ter asas para deixá-lo para trás. Então, nós estamos num processo de espiritualização. Não são as coisas materiais que estamos buscando, é um processo de espiritualização, são as coisas do Espírito. E a gente pode achar um monte de circunstância que vai alimentar o nosso espírito. Mas o que está acontecendo mesmo é que nós estamos sendo chamados para o Cristo. A nossa alma está se dirigindo, está recebendo as energias e os chamados. A nossa espiritualização precisa ir para o Cristo. Se a gente entende isso logo e começa isso, se a gente faz isso de buscar o Cristo, a gente é como se entrasse por um atalho. Mas de repente a gente pensa assim, não, eu acho que eu vou, a minha religião não está boa, eu vou lá naquela outra religião. Não é isso. Se você fizer direitinho na tua religião, você vai encontrar o Cristo lá. Mas você tem que se espiritualizar, não é ficar nas coisas materiais da religião. Não é ir lá bater palma, cantar, não é ir lá nos horários que estão marcados, não é ir lá só porque as pessoas estão olhando, não é para isso. Isso não é espiritualização, isso são as coisas materiais, isso são aquelas rotinas das nossas religiões tradicionais. Nós precisamos de espiritualização, nós precisamos tratar, entender, alimentar, buscar coisas para o Espírito. E quando nós fazemos isso, nós temos que ir para o Cristo. Não devemos perder tempo, estacionar, não devemos imaginar que, como dissemos antes a expressão, são coisas da minha cabeça, então se eu for na missa domingo resolve. Não resolve. Aquilo já não nos basta mais, nós estamos precisando nos espiritualizar para coisas do Cristo, buscar o Cristo, as lições do Evangelho, o que ele quis dizer, o contexto daquela época, por que ele falou daquela maneira, que lições ele tinha, porque se Emmanuel é conciso, o mestre era perfeito, o mestre não perdia palavras, e ele falava, e ele era muito, muito bem-humorado, ele era muito espirituoso, né? Com toda certeza ele era muito espirituoso. E o Cristo, cada palavra que ele dizia tinha um sentido, tinha uma lição, e serve para nós hoje. Ele falou para o cego há 2000 anos, mas serve para nós hoje, quando a gente não consegue ver as coisas. Então o Cristo ele tem um poder de concisão, um poder de expressão tão magnífico que, apesar de fazer 2000 anos, ele ainda fala conosco. E as coisas materiais, a gente precisa de espiritualização, precisa de coisas do Espírito. Mas as coisas materiais, o nosso conforto, a nossa segurança, elas representam para nós como um ninho. E nós, como passarinhos, e esse inconformismo faz alusão a isso, né? Essa circunstância, esse inconformismo, essa agonia que de repente nos falta no espírito, faz alusão ao ninho de passarinho. Então o passarinho, de repente, ele está lá, ele é pequenininho, ele é cego, a mãe dá no bico, mas de repente ele percebe que o ninho vai ficando pequeno, que o ninho vai ficando apertado. E que ele já não é mais o mesmo, ele já tem asas, ele já tem ímpetos, ele já tem vontades, e de repente ele vai na beirada daquele ninho e começa a bater as asas. E nós somos assim. Nós somos chamados para voos do Espírito, mas nós pensamos que não temos asas para fazer isso. O passarinho lá no começo também pensa assim. Ele pensa que o ninho para ele é muito seguro e que aquelas asas não vão levar ele para longe. Mas as asas que nós temos e que elas já estão ali, esse inconformismo de que falava no começo ali tem a ver com essas asas que nós já possuímos, e nós vamos buscar com essas asas coisas para o Espírito.
E o ninho, ele é importante. Talvez a gente bata as asas e volte para ele daqui a pouco. Mas nós precisamos bater a asa e deixá-lo para trás. Nós precisamos iniciar esse movimento de ascensão do nosso espírito, que nos chama. Nós somos chamados a fazer isso. Mas nós não aprofundamos a nossa sonda no espiritismo, pois as suas lições, num crescendo, faz parecer que alcançamos alto grau de valor e saber, coisa que não corresponde ainda a toda a verdade. Distantes que estamos do real despertar da alma e da alta responsabilidade que nos aguarda. Então nós fazemos essas buscas espirituais, e eu quero falar aqui das buscas espirituais dentro do espiritismo. O espiritismo reúne todas as outras correntes filosóficas e espiritualistas. Se nós podemos dizer que as correntes filosóficas e espiritualistas são o primeiro grau, o segundo grau, nós podemos dizer com certeza que o espiritismo é a faculdade. É ali que nós vamos encontrar todas as outras expressões, tanto da filosofia quanto das linhas espiritualistas. Mas o espiritismo está no grau máximo das revelações, no grau máximo das explicações, no grau máximo. O espiritismo é. Então nós podemos, se já o encontramos, se o espiritismo já bate às nossas portas, é porque os espíritos superiores, nos seus propósitos de nos fazer alcançá-los, de nos fazer elevar-nos, eles já colocam para nós, eles já nos inspiram que o espiritismo é aquilo que o nosso espírito, que a nossa inconformação, que o nosso bater de asas do ninho material já nos chama. Mas nós precisamos aprofundar a nossa sonda, nós precisamos mergulhar, nós precisamos ir além do que aquela primeira impressão nos causa. Porque o espiritismo, quando a gente o encontra, ele tem muitas lições. E a gente vai recebendo essas lições e vai ficando maravilhado. E a gente pensa, pronto, alcancei. Eu estou no mais alto grau de valor e de saber. Eu cheguei no ápice. Não é isso. Se você pensa isso, para. Repensa. Afunda a tua sonda que você vai ver que é muito mais profundo do que isso que nós conseguimos ver e perceber até agora. É mais. Não corresponde ainda a toda a verdade. Sim, até pouco tempo atrás nós não sabíamos nada e agora de repente a gente descobriu as leis universais, as definições de Deus, a compreensão a respeito do Cristo, a realidade espiritual, a reencarnação, a lei de causa e efeito, o nosso livre-arbítrio, nós estamos começando a compreender isso. E nossa, é muita coisa, nós já agregamos muita coisa. Mas não é tudo. Nós estamos às margens ainda. Nós podemos navegar, nós podemos mergulhar muito mais profundo, descobrir muito mais maravilhas. Nós estamos ainda distantes do real despertar da alma. Nossa alma está sendo vagada, alguém está apenas nos acordando. Estamos apenas nos primeiros respingos do acordar da nossa alma. E nós vamos percebendo que quanto mais informações nós recebemos, mais responsabilidade conosco mesmo, porque nós temos a informação. Nós temos o exemplo. E de repente a gente pensa que só isso basta. Não. Vai chegar o momento em que nós vamos receber responsabilidades. Nós vamos ter que nos responsabilizar pelas lições que recebemos, pelo saber que acumulamos. Nós vamos ter que exercitá-las na prática, na matéria, aqui na Terra, não é em outro lugar. E isso nos responsabiliza. E essa responsabilidade é o último estágio. Então, se nós estamos encontrando ainda os saberes, se nós estamos sendo instruídos nesse processo, nós ainda não chegamos naquele ponto em que vamos ter que demonstrar com responsabilidade. O Espiritismo não derroga leis e suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade. Com ampla compreensão dos problemas da vida, sem desculpas,
sem talismãs, sem passes de mágicas, sem mágicas, erguendo apenas alguns véus sobre a parte do futuro, sobre parte do futuro, e afirmando que é a luta o carro do nosso progresso. Então não é o aprendizado, não é a nossa busca. Se nós estamos sentindo necessidade de fazer a busca, nós ainda não chegamos lá. Então nós vamos fazer a busca, nós vamos encontrar, nós vamos receber a lição, mas é a luta. Então, se nós ainda não estamos lutando essas lições, se nós não estamos lutando nesse processo, se nós ainda não estamos sendo testados e fundidos no cadinho da vida, é porque nós ainda somos crianças em aspectos evolutivos. E o Espiritismo não derroga as leis. E as concepções avançadas é um surto evolutivo. Então aqueles que entram, aqueles que conhecem, aqueles que permanecem no Espiritismo, sim, recebem um surto, recebem um flash, um raio, um empurrão, uma energia que faz com que a gente desperte, que a gente se sinta pleno. É um surto evolutivo. E um a um nós vamos nos transformando em arautos pelas nossas posturas, porque a gente muda as nossas posturas. A gente começa a ver esse processo da responsabilização, da luta que nos aguarda, né? E a gente começa a mudar, né? Há uma ampla compreensão das coisas, das interações das sociedades. É uma ampla compreensão. E não há mais como dar desculpa, não há como voltar atrás. Né? Eu gostava de definir a mim mesmo quando isso aconteceu comigo, que como se eu acordasse de um sono e não conseguisse mais voltar a dormir. Eu estava dormindo e eu estava sonhando e eu acordei e não consigo mais voltar. É assim que é. Quando a gente percebe aonde a gente está, quando a gente percebe quem nós realmente somos, espíritos em processo evolutivo, não tem mais desculpas. Uma vez que nós despertamos, mesmo que aquele sonho, aquele sono, aquilo fosse muito gostoso, estava muito, muito confortável lá onde a gente estava dormindo, mas a gente acordou. Não tem mais desculpa. Agora, o relógio já está dando as horas, a gente tem que levantar, tomar banho, tomar café e ir para a luta. Né? Mas também assim, não é uma batalha sangrenta, é uma luta. A gente tem que ficar ali no nosso posto, a gente tem que fazer força para auxiliar a sociedade, auxiliar nós mesmos, nós temos que ter tolerâncias, temos que aguardar as horas. Não é uma batalha sangrenta, é uma luta, é diferente. Mas é uma luta boa, muitos estão lutando, muitos já lutaram. Né? E daí em relação ao futuro, o Espiritismo, com tudo que ele abre para nós, né, e que é muita coisa, ele apenas ergue alguns véus. Então o Espiritismo não ergue o véu, ele ergue alguns. De acordo com o nosso processo evolutivo, de acordo com aquilo que a gente já alcançou, alguns véus já podem ser retirados, alguns véus já podem serem erguidos, mas não todos. E a gente já consegue ver alguma coisa lá, existe um futuro lá na frente, que a gente consegue ver. Não consegue ver todo o futuro. É um futuro, sabe o futuro? Então a gente precisa se colocar nessa concepção avançada, sentir esse surto evolutivo em nós e na humanidade e começar a perceber que nós temos aí um grande campo a cruzar e grandes linhas de chegada que nos aguardam. Mas ainda não é tudo. Aqueles que aceitam as suas claridades, as claridades do Espiritismo, sem a ilusão de facilidade, enriquecem. Então são claridades, mas não são claridades fáceis. Ficou clarinho, agora a gente consegue entender, a gente consegue ver, Pois é. Mas então agora, se nós temos campo aberto e muita luz, nós estamos ricos de coisas do Espírito. Tem muita coisa para o Espírito fazer em relação ao Espiritismo e as lições que nos cabem enquanto processo evolutivo. Tem muita coisa.
Isso enriquece o nosso espírito. Mas, como nós dissemos lá no começo, não enriquece das coisas do mundo. Às vezes a gente continua lá no mesmo trabalho, a gente tem as mesmas coisas, o mesmo carro, o saldo do banco não muda, mas no espírito nós estamos enriquecidos. E essas coisas materiais que nos cercam e que a gente faz questão de manter, como se nós estivéssemos num ninho confortável, imaginando que as nossas asas ainda não servem para voar, essas coisas da materialidade, elas são como um adubo para as raízes do egoísmo. Então, quando a gente se apega às coisas da matéria e abre mão das riquezas do espírito, é como se nós adubássemos a raiz da árvore do nosso egoísmo. Ela fica muito feliz, ela fica muito viril, vigorosa, ela se afirma cada vez mais. Mas Emmanuel diz assim, o egoísmo é como se fosse uma algema invisível que prende os seres em gerações dolorosas. Então, essa frase aqui nós poderíamos falar sobre ela durante algumas horas, né? Daria uma palestra inteira, se a gente quisesse. Prende seres em gerações dolorosas. As raízes do egoísmo como algemas prendendo seres em gerações dolorosas. Existe o livre-arbítrio. Nós podemos tecer, criar, imaginar diversos caminhos para que a nossa espiritualização demore para chegar até o Cristo. Nós podemos ir numa linha reta, né? Sentirmos essas necessidades, realizarmos essas buscas, aceitarmos quando os espíritos nos colocam lá no centro espírita e de repente chega às nossas mãos os livros da codificação, os 5 livros da codificação. Quando nos chegam aquelas lições vindas daquelas pessoas, nós podemos fazer uma linha reta e seguir reto para o Cristo, que é para isso. Ele é modelo, ele é guia, ele é mestre, ele vai na frente, é tudo isso aí. Nós podemos fazer uma linha reta e seguir reto para ele. Ou nós podemos fazer assim, uma série de curvas, entrar numa série de labirintos, ficar prestando atenção em coisas pequenininhas, que fazem parte também do processo espiritualista, mas não são o processo espiritualista. São uma pedrinha, são uma página, talvez um parágrafo no nosso processo evolutivo. E a gente ficar ali parado naquilo ali, imaginando, tudo bem, né? Mas a gente pode, de repente, aceitar um bom conselho, né? Doutrinar a nossa fé, que é o título do nosso título de hoje, e, doutrinando a nossa fé, fazer aquilo que tem que fazer no aspecto que a gente encontra na nossa frente. Mas, se as coisas do alto são tão poderosas, por que a gente ainda sofre? Se o plano espiritual, se a espiritualidade, se a espiritualização, se o alimento do espírito, se essas coisas são tão poderosas, por que nós ainda sofremos? Né? Sofremos primeiro, porque nós não damos bola, né? A gente pensa que é coisa da nossa cabeça. Que a gente, na verdade, precisa tirar umas férias, precisa trocar o carro, pintar a casa, e precisa trocar de trabalho para ganhar mais, que daí essas coisas da cabeça passam. Não passam. A gente precisa coisas do espírito. E daí nós temos lá no plano espiritual figuras como Emmanuel. Nós temos Jesus. Nossa, Jesus é poderoso. Nossa, Emmanuel é um grande mentor espiritual que trouxe para nós grandes lições. Mas se esses mentores, se o Cristo, se essas coisas do Espírito são poderosas, por que nós ainda sofremos? Por que os prepostos do Cristo, por que aqueles espíritos que auxiliam o Cristo nas tarefas de condução dos mundos, por que esses prepostos não interferem na cabeça dos líderes da guerra? Por que nós temos guerra que nos faz sofrer? Bastava que os prepostos do Cristo fossem lá e interferissem, né? Colocassem o dedo lá na cabeça daqueles líderes e nós não teríamos guerras. Ou que os prepostos do Cristo, que os espíritos luminares entrassem lá nos gabinetes daqueles homens, daqueles tipos de homens que se dedicam à subversão, ao crime, né? Aqueles que fazem planos, que optam pelo mal, aqueles que desejam crises, né? Os espíritos podiam interferir nas crises, pensa. Podiam interferir nos desmandos, podiam interferir nos crimes. Eles podiam fazer isso. Pensa que coisa boa. Aí nós aqui na Terra não sofreríamos. Mas por que isso não acontece?
Por que dentro das nossas análises nós podemos pensar assim, né? O plano espiritual é tão poderoso, mas nós estamos aqui na Terra sofrendo. Como assim? Emmanuel nos diz, quando desencarna, o espírito não se candidata a santo, nem ascende num salto quântico. Então, Emmanuel desencarnado, vivendo a realidade espiritual, né, realizando lá aquela obra junto com Chico Xavier, ele não é santo. E o fato da gente desencarnar não faz com que a gente tenha um salto quântico, né? E que nós nos iluminemos. Ah, eu estava na matéria, então eu cometia erros e descaminhos, mas agora que eu desencarnei, eu abandono todo o meu aspecto material, meu corpo material, e o meu espírito vira uma estrela que vai cintilar em pulsares rúbicos. Não. Quando a gente desencarna, nós continuamos iguais, sem a matéria. Então, se nós somos criminosos, continuamos criminosos. Se nós somos espíritos que estão buscando evoluir, nós continuamos nesse aspecto. Se nós somos espíritos preguiçosos, se nós somos espíritos lenientes, não muda nada. Porque é o espírito, não é o corpo. O fato de você abandonar o corpo não diz que a tua preguiça vai ficar lá, que a tua raiva vai ficar lá, que o teu inconformismo, que a tua reclamação. Não, continua igual, sem o corpo. E o fato de ter desencarnado, ninguém ganha superpoderes porque desencarnou. Então você conseguia mudar o mundo quando você estava aqui? Um pouquinho, né? Talvez o mundo interno, talvez algum mundinho paralelo. Mas se a gente não conseguia mudar o mundo quando estava aqui, desencarnou, não vai mudar, não vai ganhar superpoderes. Agora eu vou mudar o mundo. Vai continuar a mesma coisa. Pois a morte é apenas um outro estágio do existir, que continua sem milagres e sem saltos de qualidade. Então a gente pensa assim, porque eu vou morrer, daí tudo vai melhorar. Talvez não. Se a gente tem uma série de aspectos materiais e inconformismos espirituais e atitudes e ilusões, talvez até aqui na Terra tá bom demais. Quando a gente desencarna, a nossa qualidade de vida piora um pouquinho. Porque os espíritos dizem assim, imagina uma coisa na Terra, multiplica por 10. É assim quando você está desencarnado. Então, se você ama aqui na Terra, que bom. Se você já consegue ver essas expressões, busca, deseja encontrar expressões do amor, quando você desencarna, multiplica por 10. Você vai encontrar, você vai buscar, você vai ser preenchido pelo amor. Multiplica por 10. Agora, se você tem raiva aqui na Terra, imagina quando você desencarnar, multiplica por 10. Por que a gente sonha à noite que encontra feras, encontra leões, encontra tigres, encontra cobras, ursos, lobos? Porque não dá para segurar. Às vezes aqui na Terra a gente tem uma camada ali de estofo que calça todos esses elementos, né? Às vezes a gente tem calços morais e calços sociais que fazem com que a gente não descambe para aqueles aspectos. Mas se nós temos dentro de nós aquelas energias acumuladas, você pode ter toda a certeza que quando você não tiver mais nada que te impede, você vai manifestar elas no grau que você as vive. E daí, estando desencarnado, multiplica por 10. Então a morte é apenas um outro estágio de existir, que continua sem milagres. Então, se você não conseguia fazer milagres quando estava aqui, desencarnou, esses prepostos do Cristo também não fazem milagres. Eles seguem as mesmas leis. Eles estão sujeitos às mesmas regras. A lei de livre-arbítrio vale para eles também. Vale para todos. O Cristo está sujeito a essas leis. Só que ele se submete, né? Ele já conseguiu alcançar esse patamar de fidelidade. Por isso, doutrinar a fé. Doutrinar a fé também é aprender o que é fé, como fazer. O Cristo doutrinou a fé dele. Não importa o que aconteça, ele continua conectado com Deus. E ele não faz milagres. Aquilo que nós imaginamos ser os milagres são aspectos do processo evolutivo que nós ainda não conseguimos compreender. Mas eles têm explicações. Eles não são milagres, porque isso seria ir contra as leis
que o próprio Deus determinou. A desencarnação deve ser encarada com absoluta naturalidade, pois não há milagre que dissolva as prerrogativas do livre-arbítrio, nem para homens, nem para espíritos. E todos, sempre, seremos obrigados, nos dois lados da vida, a trabalhar pelo nosso adiantamento. Então, desencarnar, nós precisamos ver com naturalidade. Nós precisamos estudar esses aspectos. Não que a gente não vai sofrer quando um ente querido nos falte, né, que ele desencarne, não que a gente não vai sentir saudades, nós vamos ter tudo isso, mas precisamos encarar com naturalidade. É uma coisa que todos nós vamos enfrentar mais cedo ou mais tarde. E aquilo que os espíritos não podem interferir na cabeça dos doutores da guerra, não podem interferir naqueles que desejam o mal, não podem interferir naqueles que buscam o crime. Os espíritos não podem interferir por causa das prerrogativas do livre-arbítrio. O livre-arbítrio vale para nós que estamos encarnados e também vale para os espíritos desencarnados. E todos nós somos obrigados às mesmas leis. Então, se nós desejamos a guerra, se muitas almas encarnadas no planeta desejam a guerra, ela acontece. Se muitas almas encarnadas imaginam que os desmandos, os crimes, que isso é válido, que os fins justificam os meios, o livre-arbítrio permite que nós nos expressemos, mas se nós assim implantarmos, é obrigatório que nós o colhamos aqui na Terra, não em outros lugares. Nós vamos colher aquilo que plantarmos através do nosso livre-arbítrio, tanto para encarnados quanto para desencarnados. E assim como necessitamos do alimento diário, assim como o nosso corpo precisa da comida, do cuidado diário para a sua manutenção, o nosso espírito precisa também do cuidado. E esse cuidado é a luta. Nós também necessitamos da luta diária, dos combates da vida. É isso que mantém a sanidade, é isso que mantém o progresso, é isso que nos mantém de pé, é isso que dá sentido. Então, as lutas diárias, as dificuldades diárias, elas fazem bem também para o espírito. Elas podem cansar o nosso corpo, mas aí à noite a gente vai para a cama e dorme. É para isso que serve a noite, pro corpo descansar. E o espírito pode descansar também das coisas da matéria, das coisas do planeta Terra, e se dedicar às coisas necessárias para ele, no plano espiritual. Aquilo que aprendemos será como uma bússola segura, orientando um norte. E a prece trará a fortaleza sem revogar a lei divina, mas consolando nas lutas ásperas, porém necessárias. Então, aquilo que nós vamos aprendendo, porque de repente o nosso espírito precisa realizar alguns processos, alguns voos, e falta o subsídio. Então, nós precisamos ir atrás do subsídio que o espírito está precisando. E esse aprendizado faz com que o nosso espírito siga esse aprendizado. E esse aprendizado se transforma numa bússola, uma bússola segura. Eu sei para onde vou. Eu sei o que eu busco, eu sei o que eu vou encontrar. Eu não sei quando, não sei como, mas eu tenho uma ideia, eu não vou temer. Eu vou me mergulhar nisso, né? Nós vamos ter um norte. Nós vamos seguir alguém, nós vamos seguir o Cristo, nós vamos seguir o exemplo do Cristo. Em todas as coisas que ele fez. Isso é um norte, é uma bússola segura. E a nossa prece, a nossa oração, ela vai trazer para nós a fortaleza. Nós vamos nos fortificar através das nossas orações. E quando nós oramos, nós realizamos um estado alterado de consciência que nos conecta com a realidade espiritual, nos conecta diretamente com Deus. Nós já falamos aqui uma vez que é como se Deus permitisse, né, como se ele fosse um grande empresário e ele permitisse que o seu filho pequeno entrasse no seu escritório a hora que ele quiser. Aquele grande empresário que diz assim, olha, eu não quero que ninguém atrapalhe a entrada do meu filho. Se o meu filho quiser vir até mim, ele vai vir, eu vou pegar ele no colo, nós vamos brincar um minutinho e eu vou continuar o trabalho e ele vai voltar para a brincadeira. Então é para isso, a prece é para isso. Ninguém nos atrapalha no contato com o nosso Pai. E nós vamos trazer de lá tudo o que precisamos. Ou, sem revogar as leis, consolados na luta, porém, sabendo que ela é necessária. A todos nós que nos sentimos enfraquecidos,
a todos nós que sentimos enfraquecidos o vento frio da adversidade, que vertemos os prantos em jornadas difíceis, seguindo por caminhos desafiadores e rudes, busquemos pela nossa fé o consolo necessário e os seus imperecíveis tesouros. Então, a gente fazendo as coisas materiais, nós sentimos o nosso espírito enfraquecido. É como se um vento frio de uma adversidade tirasse de nós aquele ânimo de continuar, fizesse a gente temer, fizesse a gente desistir, fizesse a gente estagnar, né? E quando a gente verte os nossos prantos, quando a gente sente os nossos medos, as nossas dificuldades nas nossas jornadas difíceis, nos sentindo desafiados e muitas vezes enfrentando a rudeza das pessoas, dos locais, das condições sociais, nós precisamos robustecer a nossa fé. Nós precisamos nos consolar com a nossa fé, elevar o nosso espírito pelos aprendizados que ele pode alcançar. Porque ali nós temos os tesouros imperecíveis. Se nós fizermos as nossas orações diante das dificuldades que nos cercam no mundo, mas obtendo através do Espiritismo as lições de que necessitamos, nós vamos enfrentar todas as nossas dificuldades diárias com outro sentido, com outro significado. Aquilo não vai parecer pouco para nós. Nós vamos saber que existe um momento em que isso para, em que isso acaba, e que nós precisamos nos conectar com o alto, porque é de lá que vem as forças que necessitamos. Então nós precisamos enfrentar essas dificuldades, buscando as informações sobre elas, para que a gente colha esses tesouros que são imperecíveis. Ânimo e coragem, pois o alto, pois Deus sabe o quanto pesam nossas angústias e o quanto lutamos contra o desespero. Então tenha ânimo e tenha coragem, pois Deus sabe tudo, Ele acompanha tudo, Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe tudo e está em todos os locais. Não existe maneira de passarmos por alguma coisa sem que Deus saiba. E é bem provável que Deus está nos olhando. Aquilo é permitido para que a gente encontre dentro de nós recursos e forças que nós imaginamos, nem sabíamos muitas vezes que estavam ali. Então, Deus sabe quanto pesa em nós a angústia. E sabe o quanto nós estamos lutando para não entrar em desespero. Ele sabe. Então tenha ânimo e coragem, porque Ele está do nosso lado. Isso é o que a fé significa. Fidelidade a Deus naquilo que nós sabemos por que e como estamos passando. Estamos passando, sim, mas não é sem sentido. Por isso que nós precisamos estudar essas condições, compreender as leis universais, como elas se aplicam, o que é livre-arbítrio, o que é ação e reação. É isso que faz com que a gente muitas vezes enfrente dificuldades. Mas não é sem sentido. E não é desamparado. Por isso, doutrinar a fé. No fim de todas as dores, se abre a alvorada imortal, pois é dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, que a alma tece a coroa de luz e glória. Então, no fim de tudo, nós vamos desencarnar. E nós vamos deixar para trás o chefe, o emprego, a falta de dinheiro, o nosso corpo dolorido, pesado, velho, coitadinho. No final, isso tudo fica para trás. E o nosso espírito vai seguir como se nunca tivesse sofrido. Então, no fim de todas as dores, nós temos uma alvorada imortal. E é dos amargos, das lições, dos ensinamentos que nós vamos tecer para nós mesmos a coroa de luz e de glória. Nós vamos tecer para nós a nossa própria redenção. Oremos, trabalhemos e esperemos. Então, vamos seguir, porque a gente ficar esperando essas coisas acontecer, nossa, é tão enfadonho. Então vamos trabalhar. Enquanto a gente trabalha, a gente está esperando, né? Porque enquanto a gente trabalha, o tempo passa. E se o tempo está passando, é como se esperássemos. Então vamos esperar fazendo alguma coisa útil. E já que estamos fazendo alguma coisa e o tempo está passando, vamos agradecer através de orações. Deus, me ajuda. Deus, me olha. Deus, me ilumina. Deus, para onde que eu vou agora?
Não existe maneira de você fazer uma oração dessas e não obter resposta. Só se você não quiser as respostas que recebe. Também tem isso, né? Às vezes a gente diz assim, não, acho que Deus está equivocado. Eu acho que é um espírito ruim que está trazendo essa resposta, essa inspiração. Né? Mas se a gente diz assim, Pai, me ajuda, não vem outra coisa. Você tá falando com Deus, você está dizendo assim, Jesus, me orienta. Tu acha que vai vir quem? Vai vir quem não é? Vai vir quem é. Então, orar, trabalhar e esperar. Pois as lágrimas, as mágoas e as desilusões são os elementos atenuantes das nossas imperfeições. Como é que nós apagamos as nossas imperfeições? Imagine que as imperfeições são como tatuagens. E nós precisamos removê-las. São tatuagens assim, digamos, não feitas com tintas, né? Feitas assim com um pouquinho de sujeira, talvez uma gotinha de lágrima, né? E a gente nem chora tanto. Podíamos até sofrer um pouquinho mais. Eu acho que a gente tem gás, bala na agulha para sofrer um pouquinho mais. Mas a gente sofre só um pouquinho. Então, vamos dizer assim que aquela única lágrimazinha que a gente verte, eventualmente, não é assim uma grande coisa, mas ela, de repente, ela tira assim um pouquinho daquela sujeirinha, daquele desenhozinho. A mãe chamava de rufa, né? Vai que dá uma gotinha ali que tira um pouquinho daquela rufa. É atenuantes, né? Vai removendo as nossas imperfeições. As lágrimas fazem isso. As mágoas que nós sentimos, as desilusões que nós temos, tudo isso vai tirando as nossas imperfeições, vai atenuando, vai esmirilhando. A gente é um diamante ali bruto, né? Cheio de carepa. E a gente vai sofrendo, vai esfregando, até que a gente vira um diamante magnífico, né? Emitindo luz por todas as suas arestas e facetas, né? Mas enquanto a gente é um diamante bruto, a gente é um diamante bruto. Tem que esfolar, não tem outro jeito. Né? Então o que faz isso são as lágrimas, as mágoas, as desilusões, tudo aquilo que faz, que nos aflige enquanto nós estamos encarnados. Lutemos e confiemos. Fé. Pois o silêncio da morte é ingresso para outra vida, onde o que conta são as expressões dos sentimentos que calamos. Então lá na outra vida, as moedas que nós vamos carregar são essas. Muitas vezes os sentimentos, as lágrimas, as mágoas, esse é o ingresso para uma outra vida feliz. E lá o que conta são as coisas do nosso sentimento. As almas que se entregam a Deus devem ter em mente apenas a humildade sincera, aceitando toda a sua vontade superior, que somente o bem, a justiça e a harmonia nos conduzem. Se Deus é perfeito, se Deus é justiça, se Deus é amor, tu acha que alguma coisa injusta está acontecendo conosco? Tu acha que alguma coisa que não seja o bem está chegando até nós? Tu acha que tudo aquilo que nós estamos passando não vai nos conduzir à harmonia, vai nos conduzir só a mais dor? Então você não compreendeu Deus. Por isso que a gente precisa estudar. Lá na doutrina espírita, Kardec começa por aí, né? Quem é? O que é? Como definir Deus? Né? E ele é a justiça suprema, é a vontade, o bem supremo, a harmonia suprema, a onisciência, a onipresença. Deus é absoluto em tudo. Então não imagine que aquilo que está chegando até você não é bem. Talvez você não compreendeu bem, mas é o bem. Imagine que as injustiças que você está sofrendo, que não são injustiças, é a justiça que você não compreende sendo aplicada. E a harmonia que invariavelmente vai nos alcançar a partir daí. Ame muito, mesmo com amargo e sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Porque a gente vai chegar no plano espiritual e eles vão dizer assim, como é que foi lá? Bah, cara, sofri, penei, foi difícil. E eles vão dizer no final assim, e amor? Bom, amar assim, amar de verdade, não foi bem amor. Daí eles vão dizer assim, bah, então não valeu, vai ter que fazer tudo de novo. Então a gente precisa dessa moeda. É ela que compra para nós a paz e a felicidade em qualquer lugar do universo onde nós formos. Devemos amar. Devemos nos entregar, nos esforçar sempre com amor, porque essa é a moeda que conta. Se a gente sofreu, se a gente colheu aquilo que plantou, se a gente passou dificuldades, tudo, mas se não amou, faltou. Certo? Era disso que eu queria falar hoje.
Esse processo de doutrinação da fé é apenas um pequeno respingo sobre esse assunto. Há muito que se falar, há muito que se compreender, há muito que se aprender e há muito que aprofundar a nossa sonda através das lições que os Espíritos nos trazem através da doutrina espírita e de muitas outras filosofias e correntes espiritualistas. Mas se nós queremos realmente chegar em algum resultado, se nós queremos realmente compreender a realidade espiritual e o quanto isso nos afeta, o quanto somos responsáveis pela nossa vida, o quanto isso repercute na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam, estudemos Espiritismo e doutrinemos a nossa fé. Gostaria de convidar a todos para uma pequena oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Mestre, obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Obrigado, Espíritos da codificação, Espíritos trabalhadores do Cristo. Nos auxiliem, nos inspirem, nos eduquem. Estamos aqui e o nosso Espírito diz que precisamos, o nosso Espírito não se conforma mais com as coisas da matéria, ele busca as coisas da espiritualidade. Nós somos Espíritos e estamos ouvindo esse chamado. Não permita que nós os abandonemos, não permita que nós estacionemos, não permita que pensemos equivocado. Que saibamos coordenar o nosso Espírito e realizar as tarefas que como Espíritos nos cabem quando estamos encarnados. Muito obrigado a todos e que assim seja.